Fala galera, tudo beleza? Vamos aí para mais uma aula de Química. Eu sou o professor Marcelo, mas a galera dessas internet me conhece mais como Marcelão da Química e você está na aula de número 16 de Química 3 aqui do extensivo. Se por acaso você caiu de paraquedas e não sabe do que se trata, na descrição do vídeo eu coloco várias informações importantes, dentre elas um link contendo todas as aulas desse curso que eu estou trazendo aqui para o YouTube. E claro, se você caiu de paraquedas aqui, talvez você não seja inscrito no canal, vai lá cara, se inscreve para poder fortalecer o nosso trampo, aumentar a nossa base de inscritos e se você puder, deixa aquele seu like maroto para dar aquela fortalecida total aqui no nosso trampo. Pessoal, eu preciso primeiro organizar a nossa linha de raciocínio, porque a aula de polímeros não vai ser somente essa, a gente vai ter mais duas aulas. Então, se você por acaso está aqui nesse vídeo para estudar polímeros ou se você está acompanhando toda a sequência de aulas, a minha recomendação é não pule essa etapa da explicação. Eu não recomendo que você faça isso. Porém, se por acaso você quiser pular, mesmo falando que não é para você pular, a parte da explicação começa nesse minuto aqui, mas não faça isso, tá? Não faça isso, você vai se perder. Então, pessoal, o assunto polímeros, eu preciso falar algumas coisas no sentido de... A gente tem uma sequência que os autores dos livros didáticos abordam lá, né, nos seus trabalhos. E essa sequência é... Primeiro a gente trabalha com as reações orgânicas clássicas, né, as de adição, substituição, eliminação e oxidação, para somente depois entrar no assunto polímeros. E aí eu preciso te situar falando que eu não estou fazendo isso. Eu estou invertendo essa ordem. Primeiro eu estou colocando polímeros para depois trabalhar com essas reações orgânicas. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu julgo que o assunto polímeros é muito importante e muitos alunos acabam não vendo depois dessa extensão, porque o assunto reações orgânicas ele é muito extenso. Inclusive, quando a gente fala de polímeros, a gente também está falando de reação, né? Mas enfim, a galera acaba deixando meio que o tópico de reações orgânicas de um lado e polímeros de outro, digamos assim, para vocês entenderem o que eu estou querendo falar. Então eu resolvi, ao invés de trabalhar um monte de aula de reações orgânicas, eu estou jogando polímeros para frente, porque é um assunto que eu acho que é relativamente tranquilo de vocês entenderem, e aí vocês conseguem pegar esse assunto que é muito importante para os vestibulares antes da gente entrar na grande quantidade de aulas de reações orgânicas que vão rolar aqui no canal. Então, o assunto polímeros, ele foi escolhido para vir na frente por conta disso, tá? Então isso é uma escolha minha, é coisa da minha cabeça. Então o assunto polímeros eu dividi em 3 aulas. Então nessa aula de número 16, vocês vão estudar os polímeros de adição, né, a parte de definição, Vocês vão estudar os copolímeros. Aí na próxima aula de número 17, vocês vão estudar os polímeros de condensação. E na última aula, que é a aula 18 de Química 3, vocês vão estudar a última parte de polímeros, que eu vou falar de estrutura, propriedades, alguns detalhes e tal, tipo como que funciona o mecanismo de reação. Beleza, pessoal? Então são 3 aulas de polímeros. E aí eu queria que você soubesse que esse é um assunto que é muito complicado de trabalhar no quadro, porque tem muita estrutura, muito detalhe para poder abordar. Então a gente vai trabalhar muito com um papelzinho aqui, pá. Então a gente agora vai fazer o quê? Agora eu vou colocar a câmera na mesa e a gente vai ver quais são as primeiras definições e classificações de polímeros. Então acompanha aí. Então galera, a nossa primeira etapa é entender o que a palavra polímeros quer dizer. Então se você entender isso, a matéria vai ficar muito mais fácil. Então olha só, eu peguei a palavra polímeros e dividi aqui nos radicais gregos. Então o que o poli quer dizer? Poli vem do grego que significa muitos e meros vem do grego meros, que significa partes. Ou seja, a gente vai ter que uma palavra, polimeros, vai me dar a ideia de que algo está relacionado com muitas partes. Qual é a definição? Os polímeros são compostos de moléculas muito grandes, formadas pela união de um grande número de, olha a palavrinha, monômeros. Então, se poli quer dizer muitos, esse mono quer dizer o quê? A unidade. Então eu pego várias pequenas moléculas, que é a ideia dos monômeros, e formo os polímeros. Eu vou fazer uma analogia para você entender o que eu estou falando. Vamos associar que o polímero é uma corrente. Corrente, essas que você compra, corrente, cara, corrente. E aí o que acontece? Uma corrente ela é composta por
elos. Então você vai ter, por exemplo, ó, o primeiro elo seria o monômero. Aí eu pego, coloco o segundo elo e vou colocando esses elos, que são as pequenas partes. Quando eu pego vários elos e vou juntando, eu tenho uma corrente inteira. Essa corrente inteira seria o polímero e cada elo seria o monômero, tá? E aí qual é a parada? A gente usa um termo na aula que é assim, olha, reação de polimerização. O que seria a reação de polimerização? É a reação química que dá origem ao polímero. Ao longo das aulas, você poderá me ver falando simplesmente polimerização. O que é polimerização? É a reação de polimerização, tá? Simples assim, beleza? Então isso daqui, o tópico 2, é um termo importante para você não ficar durante a aula assim, Marcelo, o que é polimerização, tá? Então agora vocês já sabem. E o terceiro tópico, que é bastante importante, é o seguinte, olha, eu preciso que vocês saibam o que significa o termo dímero, tá? Mero é parte. O que é dímero? Um dímero é quando você junta dois monômeros. Então, por exemplo, quando eu peguei, ó, e expliquei para vocês por analogia, ó, elo é o monômero. Então, elo mais elo, eu tenho o quê? Dois elos. Vamos associar, ó, monômero mais monômero, eu tenho o quê? Dois monômeros. Então, eu tenho um dímero, tá? Então, quando eu tenho dois monômeros juntos, é um dímero. Quando eu tenho três monômeros juntos, ou por acaso aqui um dímero mais monômero, eu tenho o quê? Um trímero. O que seria um trímero? Seria isso aqui, ó, três monômeros juntos, tá? Aqui, galera, antes que vocês pensem em me perguntar, eu já vou avisando. Aqui eu coloquei dímero mais monômero por causa de espaço. Eu também poderia colocar monômero mais monômero mais monômero, mas por conta do espaço eu coloquei dímero, que vocês sabem que são dois monômeros juntos, e mais um monômero formando um trímero. Beleza, galera? Então é muito importante que vocês entendam que a gente está trabalhando nessa aula com a compreensão do que vem ser um polímero e como vai ser formado. Agora, eu preciso que vocês saibam o que é um polímero natural e artificial. Muito fácil. Um polímero natural é o que a própria natureza vai fazer, como, por exemplo, a celulose, o amido. Eu também poderia colocar aqui proteínas, o DNA. Então, um polímero natural é o que a natureza faz. E um polímero artificial, que eu também posso chamar de sintético. Esse polímero artificial ou sintético é o homem que faz, é o homem que manipula. Por exemplo, o PVC, então um cano de PVC é um exemplo de polímero artificial. O PET, né, da garrafa, também é um exemplo de polímero artificial. Então, por exemplo, você já viu uma árvore e, caraca, aquela árvore está dando PVC, você nunca viu. Então, por quê? Porque aquilo ali é o homem que faz. Então, a gente diz que é um polímero artificial, beleza? Mudando de tópico, eu preciso que você saiba que aqui eu coloco como que a gente trabalha com as equações envolvendo polímeros. Então, a primeira equação representa a combustão completa do etanol. Cara, não tem absolutamente nada a ver com polímero, mas eu quero que você saiba e relembre o seguinte. O que é esse número 1 na frente? É o número de mols do etanol que reagem. Esse 3, o número de mols do oxigênio. Esse 2, o número de mols do dióxido de carbono. Esse 3, o número de mols de água. Então, esse número da frente vai designar o número de mols que você está tendo ali na equação. O que acontece? Não sei se vocês lembram que eu coloquei no tópico anterior que a definição do polímero é que eu estou formando uma molécula que é muito grande e eu tenho um grande número de monômeros. Então preste atenção. Um polímero ele pode ter de 2.000 a 100.000 moléculas, tá? Então é mais ou menos esse número de monômeros que você vai juntar para formar um polímero. Então eu queria só falar para vocês o seguinte, que eu coloco uma segunda equação que é para formar o polietileno. Inclusive eu coloquei aqui 2
Na real era para ser 4 aqui, tá? Tô corrigindo aqui agora. Então, cara, eu tô formando um polímero que tem 98.557 mols do monômero. No nosso estudo dos polímeros, a gente não está interessado no número de mols que vai reagir. Então, ao invés de colocar 98.557, a gente coloca uma letrinha N ali, tá? Poderia também ser outra letra, mas por convenção a gente trabalha com a letrinha N. O que esse N significa? Que ali existe uma quantidade muito grande dos monômeros. Então, quando você pegar uma determinada reação para poder analisar, você vai ver esse Nzinho ali na frente, que significa uma grande quantidade de moléculas daquele monômero. Beleza, pessoal? Bom, galera, agora que vocês já viram essas primeiras definições, o que seria um polímero de adição? E aí, calma, olha para mim, preste atenção. Eu vou te explicar a parada para você ter uma ideia geral do que é o polímero de adição, mas na mesa eu vou te dar mais detalhes. Se você não entendeu o que eu vou explicar aqui agora, continua no vídeo, não desanima, tá bom? Então preste atenção. Um polímero de adição, ele é obtido quando você pega um monômero, então observe aqui que eu tenho um C dupla C, os outros ligantes aqui, por hora a gente não está interessado. Mas eu preciso que vocês saibam que quando eu olho para a ligação dupla, o que eu tenho? Uma ligação sigma, que é uma ligação forte, e uma ligação pi, que é uma ligação mais fraca. Então, a ligação pi, o que vai acontecer com ela? Ela vai quebrar, e aí quando essa ligação quebra, cada carbono passa a fazer 3 ligações. Então, essa representação que eu fiz aqui, querendo dizer que essa ligação quebra. Então, se essa ligação vai quebrar, cada carbono vai ter 3 ligações, ou seja, eu abro valência para cada lado. Então, abro valência para um lado e abro valência para o outro, tá? E aí, o que eu faço? Eu pego cada monômero e faço isso e junto um no outro. E aí eu tenho essa representação aqui, dizendo que esse monômerozinho aqui, eu vou quebrando, então tá vendo, ó? E aí abre valência para um lado, abre valência para o outro, e isso daqui se repete N vezes. Então, esse daqui seria o polímero. Beleza? Então, assim, essa é a visão geral de um polímero de adição. A ideia é você quebrar a ligação π, abrir valência e você vai juntando um no outro, tá bom? Galera, vamos agora analisar o polietileno. Agora que vocês já passaram aí pela etapa do quadro, quem não entendeu o que eu expliquei no quadro, fica no vídeo que vocês vão entender. O polietileno, que eu tenho esse símbolozinho aqui, PE, né? Isso aqui o químico olha e sabe que significa polietileno. O polietileno é um polímero que ele está presente aonde? Toalha, cortina, garrafa, tá na sacola de supermercado, canos plásticos e etc. Então o polietileno ele está em vários lugares. Esse polietileno ele é obtido através de um monômero chamado etileno, que é a nomenclatura usual, e a nomenclatura IUPAC, que é eteno. Então observe, eu tenho N quantidade desse monômero, e aí eu preciso de uma pressão, temperatura e catalisadores adequados para a reação química acontecer. Resumidamente, o que acontece nessa reação? Para eu poder conseguir juntar esses monômeros, eu preciso quebrar a ligação π, como eu falei para vocês lá no quadro. Então eu vou quebrar a ligação π e aí eu vou abrir valência de um lado e para o outro. Então presta atenção, não desanima para quem não está entendendo, que vocês vão entender isso, ó. Então se liga, o carbono ele faz 4 ligações. Então, se eu quebrar essa ligação π aqui, que é uma ligação mais fraca do que a sigma, tá? O que vai acontecer? Eu vou abrir valência para um lado e vou abrir valência para o outro. E aí, o que eu vou ter? O primeiro monômero eu faço isso. Aí eu pego um segundo monômero, faço a mesma coisa e junto um no outro. Aí eu faço com o terceiro e junto, e vou fazendo isso com os monômeros que eu vou quebrando a ligação. E à medida que eu vou fazendo isso, o que eu vou ter? A formação do polímero. E como que a gente representa o polímero? A gente pega essa unidade monomérica
que teve a ligação π quebrada, a gente coloca isso aqui entre... Algumas provas e alguns livros colocam parênteses, outros colocam colchetes, mas a gente coloca assim, dessa forma, e diz que isso aqui se repete N vezes conforme a minha quantidade de monômeros que eu tenho, que eu represento com N, tá? Como eu falei para vocês antes de ir para o quadro. Então, galera, isso aqui que vocês estão vendo agora é a minha tentativa de explicar para quem não entendeu por que a ligação dupla tem que ser rompida, tá? Se por acaso você conseguiu entender e não quer ver essa parte, pule para o minuto que está aparecendo aí na tela, beleza? Então, quem não entendeu, fica olhando o que eu vou explicar agora. Preste atenção. Essa daqui... Que molécula é essa? Tem 2 carbonos, então a bolinha preta é carbono, a bolinha branca é hidrogênio, tá? Então você está vendo que tem uma ligação dupla entre carbonos. Esse cara se chama eteno. Por que é eteno? Porque tem 2 carbonos, ligação dupla e é um hidrocarboneto. A gente sabe que o carbono faz 4 ligações químicas. Cara, como é que eu vou juntar outra molécula aqui se já está com todas as valências ocupadas? Então esse daqui é o primeiro monômero. Esse daqui é um segundo monômero, inclusive tá faltando uma bolinha branca aqui que eu não estou conseguindo achar, mas eu não vou deixar de gravar a aula por causa disso. Então faz de conta que tem uma bolinha branca aqui. Então esse daqui é outro monômero. Então eu tenho, ó, monômero, monômero. Cara, na reação de polimerização, para eu poder juntar isso, a utilização de uma pressão, uma temperatura e um catalisador é para eu romper a ligação π. Então é assim, na minha molécula eu tenho uma ligação sigma e uma π, tá? Então quando eu olho para a dupla, eu tenho sigma e π. A ligação π é a que vai quebrar, porque é a mais fraca. Então eu vou ter que... Aí é que tá, Marcelo, a π é de cima ou de baixo? Mano, tanto faz, brother. Aqui a gente só está demonstrando através de uma representação, tá? Então eu vou pegar uma delas e vou, ó, quebrei a ligação π. Então o que você identifica? Olha, que quando eu quebrei a ligação π, o meu carbono está fazendo quantas ligações? Olha, 1, 2, 3. O outro, a mesma coisa, 3. Então o que aconteceu? Tá vendo que eu tenho esse buraquinho aqui? Esse buraquinho é para eu deixar uma valência aberta para um lado e eu deixar a valência aberta para o outro. Então eu posso pegar alguma outra coisa e ligar aqui, tá? Vamos deixar essa molécula aqui guardada. Agora eu vou pegar outra e vou fazer a mesma coisa. Vou quebrar, pegar a ligação π, vou quebrar, e aí o que aconteceu? Abri valência para um lado e para o outro. Tá vendo que eu abri valência para um e para, no caso, os 2 monômeros? O que eu faço? Olha, agora eu posso pegar e juntar. Então, observem aqui agora que eu peguei os 2 monômeros e juntei. Tá vendo aqui, ó? Carbono tá fazendo 4 ligações agora e carbono tá fazendo 4 ligações agora, tá? Então, o que eu teria como produto... Deixa eu só arrumar isso daqui que tá bagunçado. Então, aqui, galera, ó, agora eu dei uma arrumadinha aqui para vocês verem melhor. Então, percebam que eu peguei os 2 monômeros e juntei, tá vendo? E aí eu pegaria um terceiro, então aqui no caso eu teria um dímero. Pegaria um terceiro, faria a mesma coisa, quebra a ligação dupla e bota aqui. Aí eu tenho a formação de um trímero, tetrâmero, pentâmero, hexâmero, e assim eu vou até chegar no polímero, tá? Então, quando vocês olham, por exemplo, assim, ih, Marcelo, eu estava fazendo um exercício, aí apareceu assim no meu exercício, ó, quer ver? Igual eu estava mostrando para vocês, CH2, dupla, CH2, aí tava lá um Nzinho na frente, pressão, temperatura e catalisador, aí depois o exercício representou assim, ó, CH2, representou assim. Cara, o que é isso, ó? Esse CH2 aqui é esse CH2 que vocês estão vendo, tá vendo? Ó. Aí tem a ligação simples, o outro CH2, aí tem a ligação de um lado para o outro. Isso tá querendo dizer que isso daqui, cara, vai se repetindo. Por isso que a gente coloca desse jeito aqui, entendeu? Então, isso aqui que vocês estão vendo, que eu tô colocando a caneta aqui, isso aqui vai se repetindo N vezes.
conforme o número de monômeros que você tem. Beleza, galera? Então essa é uma tentativa para fazer com que quem não entendeu por que tem que quebrar ligação dupla, agora possa entender. Essa daqui é a equação que representa a polimerização que forma o polímero chamado polietileno. O etileno é o nome do monômero. Toda vez que a gente tem que dar o nome do polímero de adição, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o prefixo poli, tá? Então, olha lá, vou pegar o prefixo poli e vou pegar o nome do monômero. Então, qual é o nome do monômero? É etileno? Então, eu pego o poli e coloco o etileno. O nome do polímero remete ao quê? Ao monômero que deu origem àquele polímero. Então, qual é o nome do monômero que veio? Etileno? Então, é polietileno. Ah, Marcelo, mas nesse monômero, a nomenclatura IUPAC é eteno. Eu poderia chamar de polieteno? Sim, pode chamar sem nenhum problema. Agora, é aquela coisa. Cara, você tem um polímero chamado de polietileno. É um nome que todo mundo conhece, que a indústria conhece. Você chamar de polieteno tá errado? Não tá. Mas aí esbarra naquela coisa que é assim. Cara, como que eu sou conhecido na internet? Eu sou conhecido como Marcelão da Química. Se você virar e falar que eu estudo com o Marcelo, cara, pode ter o Marcelo Boaro, que é de física, pode ter o Marcelo de química, enfim, pode ter Marcelo de geografia, tem uma série de pessoas, tá? Então, galera, o nome que é conhecido pela indústria é polietileno, mas eu também posso chamar de polieteno, muito embora a galera não usa essa terminologia, mas estaria certinho, tá? E aí eu preciso avisar para vocês que é o seguinte, existem situações em que o monômero não tá vindo assim bonitinho para você. Olha lá, ligaçãozinha par representada, tudo na moral. Às vezes pode vir desse jeito aqui, que é, olha lá, eu peguei os hidrogênios e condensei. E aí vocês podem ver das duas formas. Então eu estou mostrando para vocês que o resultado vai ser o mesmo. Então, como que seria a escrita da equação seguindo essa linha de raciocínio de condensar os hidrogênios? Eu teria, ó, CH2, aí a ligação π vai quebrar novamente, abre para um lado e abre para o outro, ó. E aí eu coloco um Nzinho aqui. Galera, é a mesma coisa, tá? Então vocês, se por acaso eu não falar isso, vocês podem pegar nos exercícios e ficarem um pouco perdidos. Então esse daqui é o primeiro polímero, é o mais simples de todos, tá? Que é o polietileno. Esse daqui, galera, é o policloreto de vinila, que é o PVC. O PVC você acha em canos, sapatos plásticos, filmes para poder embalar, né? Aquele filmezinho de PVC para colocar nas embalagens, né? Para alimento e tal. Então é esse cara aqui, o policloreto de vinila. Ó, observem que o nome do polímero, eu peguei o monômero, que é o cloreto de vinila, e acrescentei o poli na frente, tá reparando? Então se liga só, para escrever a equação desse cara aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho que pensar que vou pegar e vou quebrar na ligação π aqui, e aí eu vou ter abertura aqui de valência para cada carbono, ó. Abriu de um lado e abriu do outro. Tá vendo que é a mesma linha de raciocínio do anterior? Só que ao invés de ser hidrogênio, aqui é cloro. Mas, cara, é a mesma linha de raciocínio. É a mesma linha de raciocínio. Nada muda, ó. Igualzinho, tá vendo? Ó, nome do monômero, cloreto de vinila. O que eu faço? Eu pego o poli, pego o nome do monômero e repito. Policloreto de vinila, tá? Então esse é o nome do polímero. Ah, Marcelo, a nomenclatura IUPAC é cloroeteno. Eu poderia ter policloroeteno? Sim, você poderia ter, mas utiliza-se o nome policloreto de vinila, tá? A sigla do policloreto de vinila é PVC. Ah, Marcelo, eu poderia ter uma situação que os hidrogênios podem vir condensados? Pode. Por exemplo, aqui eu teria, ó, H2C dupla CHCl, poderia estar assim.
aí eu teria um Nzinho na frente e o restante da reação eu ia terminar de escrever, tá? Galera, vamos ver se vocês entenderam o que eu tô falando aqui, que a gente vai completar os polímeros através de exercícios, tá? Então preste atenção, agora é a hora de exercícios e explicação da matéria simultaneamente. Então vamos lá, galera, aqui o que vocês vão fazer? Vocês vão completar a equação. Então observem que eu não coloquei nome, eu não coloquei nada. Primeiro, vamos nos concentrar só na equação. Então esse daqui é o monômero, aí eu tenho a pressão, a temperatura e o catalisador, tá? Tudo bonitinho. Então o que vai acontecer? Ó, lembrem-se, a gente vai ter a quebra da ligação π, então quebra essa ligação π. Você vai abrir valência para um lado e para o outro. Ó, abriu valência para um lado, CH2. Abriu valência para o outro lado, ó, CH3. Abriu para o outro, tá vendo? Agora, eu vou ter o seguinte, ó, vou colocar aqui, mostrando que aquilo ali vai se repetir o quê? Ó, N vezes, tá? Então, essa daqui é a resposta da equação completa. Vamos esquecer nome agora. A letra B, eu peço que você complete a equação, mas eu te dou apenas o produto, tá vendo? Eu não te dou o reagente. O que você vai fazer? O caminho contrário, tá? Eu vou começar a resolver agora. Nzinho na frente, vou pegar isso daqui que está entre os parênteses ou colchetes, o que eu vou fazer? Eu vou voltar com a ligação dupla. Então, observem, ó, C, dupla C, ó, hidrogênio para cá, um hidrogênio para cá e o anel aromático para o outro lado aqui, beleza? Esse daqui é o monômero. E aí eu pergunto para você, é fácil ou é difícil? Vocês estão reparando que tudo segue um padrãozinho? Agora que vocês já viram esses dois exercícios, vamos aos nomes desses caras. Então, esse cara aqui, nomenclatura e o PAC é o que? Ó, 1, 2, 3 carbonos, então eu tenho o prop, tá vendo? Isso daqui não é ramificação, tá, galera? Tomem cuidado que isso aqui não é ramificação. Essa daqui é a cadeia toda, que não tem carbono terciário. Então esse é o prop de 3 carbonos, é N de ligação dupla e O de hidrocarboneto. Então nós temos o propeno. Ah, Marcelo, então a nomenclatura e o PAC é propeno. Beleza, fácil, eu conseguiria chegar. Qual é a nomenclatura usual desse cara? Esse cara aqui seria chamado na indústria de propileno. Então, se você não sabia, a nomenclatura usual do propeno é propileno. E agora, como que seria a nomenclatura do polímero? Com base no que eu estou falando para você na aula de hoje, você vai pegar o prefixo poli e vai escrever o nome do monômero de origem ali, tá? Então a gente teria o polipropeno, quase não se usa, e a gente tem o que todo mundo conhece, que é o polipropileno. Tá vendo como é que é fácil? Então vocês estão aprendendo a dar o nome de um polímero a partir do seu monômero. Beleza, galera? Então essa daqui seria a parte de nomenclatura. O polipropileno está presente aonde? Nas cordas, para-choques de automóveis, dentre outros, tá? Principalmente cordas. Então esse seria aqui o polipropileno. Na letra B, o que eu tenho aqui como questão de nomenclatura? Então agora, para poder exercitar com vocês, para ver se vocês estão entendendo, eu vou colocar o nome do polímero. Ó, o nome do polímero que a indústria conhece é poliestireno. Esse seria o nome do polímero. E aí a minha pergunta para você é, qual é a nomenclatura usual do monômero? A nomenclatura usual do monômero, você vai tirar o poli da frente. Então você teria o estireno. Tá? Então esse daqui seria o nome. Eu também poderia chamar aqui, né, uma nomenclatura do PAC, poderia chamar de vinilbenzeno. Aí seria polivinilbenzeno, mas enfim, onde que você encontra o poliestireno? Basicamente em pratos e xícaras, sabe? Então o poliestireno é muito utilizado para isso. Então a gente acabou de fechar mais dois. Então até agora vocês aprenderam o que é o polietileno, como que é a reação, como é que funciona todos os paranauês,
o PVC, o polipropileno, o poliestireno. Vamos para mais alguns. Vamos lá, galera. Para quem por acaso quiser dar um pause e tentar resolver aí, o momento é agora, tá? Eu vou começar a resolver. Eu quero as equações e na medida do possível vai tentando dar o nome e tal. Beleza? Então vamos começar. Na primeira equação eu tenho um monômero, então vocês sabem, quebro a ligação π, abre valência para um lado, então olha lá, CH2, abre valência para o outro, repete esse trecho aqui de baixo, ó. Ah, Marcelo, caraca, tem mais coisa? Sim, tem mais coisa, mas, mano, a vibe é a mesma, cara. Não tem nada que se desesperar. O bagulho é fácil, tranquilo, olha lá. Bota o Nzinho aqui, equação completa. Foi fácil ou foi difícil? Foi tranquilão. Vamos lá. Letra D. Aqui eu coloquei somente o nome do monômero. Mas, cara, olha só como é que tá fácil, ó. Et de 2 carbonos. É N de ligação dupla e O, porque eu tenho hidrocarboneto. Então, olha só. C dupla C, tá? Só que a gente tem aqui, na real, dizendo que é um tetrafluoro. Então não é bem um hidrocarboneto, a gente tem um aleto orgânico. E o que eu vou ter? Tetra significa 4. 4 átomos de flúor ligado ao eteno. Então, cara, ó, um aqui, outro aqui e outro aqui. Completamos aqui a estrutura do tetrafluoreteno. Então, essa daqui é a estrutura que eu não tinha. Como que vai ser a estrutura do polímero? Então, vamos lá, pressão, temperatura e catalisador. E agora eu vou fazer o quê? Vou abrir valência, ó, flúor para cima, flúor para baixo, né? Eu fiz aqui ao contrário, flúor para cima, flúor para baixo. Abre valência para um lado, para o outro. E diz que isso daqui se repete N vezes. Beleza? Equação completa. E aqui, galera, vamos para a parte de nomes. Vamos começar pela letra D, que é o mais fácil. Se o nome do monômero é tetrafluoreteno, como que é o nome do polímero? Cara, você vai pegar o poli e vai jogar na frente, ó. Politetrafluoreteno. Esse daqui é o nome do polímero, tá? O nome do monômero já tem. E a grande parada toda é, quem é o politetrafluoreteno? É o que vocês conhecem como Teflon. Esse cara aqui, você já deve ter ouvido falar. Então, se eu virar para você e falar assim, você já ouviu falar do politetrafluoreteno? Muito provavelmente você vai falar que não. Mas se eu virar e falar assim, e o Teflon? Você, já ouvi falar. Mano, é a mesma parada. Só que um segue a nomenclatura IUPAC e outro o jeito que a galera conhece, tá? Então, galera, o Teflon, ele é encontrado aonde? Você encontra ele em engrenagens, revestimentos de panelas, aquela fita para vedação, né? Aquela fitinha de Teflon que você coloca nos encanamentos, né? Para poder vedar. Então, esse é um polímero aí muito famoso que é o Teflon. Simples, simples, simples. O da letra C é um pouquinho mais complicado. Então, assim, a nomenclatura desse monômero... Então, aqui, galera, a gente tem um éster. Como é que funciona a nomenclatura de éster? Você que não... Tá passando aqui na folha qual é a aula que eu falei sobre nomenclatura de éster. Então, na nomenclatura do éster, você tem que nomear o trecho primeiro do C dupla O, que é esse daqui. Então, você começa a nomenclatura por aqui. Então, você tem, ó, o etanoato. Qual é o nome desse grupo aqui? Vinila. Então, seria etanoato de vinila. Só que a gente usa mais a nomenclatura usual, que é o acetato, porque são 2 carbonos, vem do acético, né? Então eu tenho o acetato de, o outro grupo é o vinila, então eu vou chamar de vinila, tá? Esse grupinho aqui. Então eu tenho como nome do monômero acetato de vinila. Qual é o nome do polímero? Você vai pegar o poli e vai colocar na frente, ó. Poliacetato de vinila. Esse é o nome do polímero, tá? Onde que você acha o poliacetato de vinila? Nas colas, nas tintas, nas gomas de mascar e outros lugares, tá? Então seria o poliacetato de vinila. A sigla dele é o que a gente chama de PVA, tá? O poliacetato de vinila, ele tem a sigla PVA. Beleza, galera? Então a gente tá observando que o bagulho é fácil, não é difícil. Ele segue uma métrica. Você tem que ficar ligado que no monômero tem que quebrar a ligação π para poder juntar aqueles monômeros formando o polímero.
Esses polímeros que nós estudamos até agora, eles se encaixam na classe dos polímeros vinílicos. Por quê? Porque você tem o grupo de vinila que deu origem àqueles monômeros. Então, como que é o grupo vinila? O grupo vinila é esse daqui. Você vai ter um CH2, CH e X, tá? Se vocês estão anotando no caderno de vocês as informações, vocês vão ver que eles seguem essa métrica. Então, olha aqui, ó. Esse daqui é o polietileno, tá vendo? No lugar do X é o hidrogênio. Aqui seria o PVC, tá? Aqui eu tenho o polipropileno, aqui o poliestireno, aqui o poliacetato de vinila, tá vendo? Todos eles têm a presença desse grupo vinila aqui se repetindo. Então eles são classificados como polímeros vinílicos, porque eu tenho o grupo vinila como monômero de origem. Então tá vendo aqui? Depois que a ligação dupla rompeu, eu vou ter esses caras aqui se juntando aqui para formar o meu polímero. Então vamos lá, galera. Agora a gente vai entrar para uma nova etapa, porém, como a gente está trabalhando com a mesma linha de raciocínio, eu gostaria que vocês tentassem colocar a estrutura do polímero aqui sem se preocupar agora com a questão de nomenclatura, tá? Então eu vou resolver o problema, eu vou colocar aqui embaixo por questão de espaço. Então se liga, nesse monômero aqui você está vendo uma ligação dupla aqui, C dupla oxigênio, e uma C dupla ligação com outro carbono. É aqui que a gente vai quebrar a ligação π. Então vamos lá. O que a gente vai ter como estrutura do polímero? Ó, H2C, eu vou condensar, tá bom? Ó, abre valência para um lado, aí eu vou ter C, eu vou ter um CH3 aqui, vou colocar aqui para cima, CH3, esse COO, CH3 aqui para baixo e para cá. Agora eu venho, coloco aqui e boto o Nzinho aqui. Galera, qual é o nome desse polímero? Esse cara aqui se chama polimetacrilato de metila. Qual é o nome do monômero? O nome do monômero, metilacrilato de metila. Esse é o nome do monômero. Ah, Marcelo, mas não era para ser metacrilato de metila? Então, esse aqui é mais uma vez, a gente está trabalhando muito com essa questão de nome que a indústria usa e tal. Então, assim, o nome desse cara é metilacrilato de metila. E aí, no nome do polímero, você poderia colocar metilacrilato de metila, mas o pessoal acaba colocando metacrilato de metila direto. Esse polímero aqui é o que é utilizado aí na produção do vidro plástico. Não sei se já tiveram a oportunidade de ver, tá? Mas é o polimetacrilato de metila. Mais um exercício. Agora eu te dou a estrutura do polímero e eu quero que você dê um monômero, tá? Sem se preocupar com nomenclatura agora. Então vamos lá, eu vou começar a resolver. Então o que a gente vai fazer? A gente vai voltar com a ligação dupla aqui entre os carbonos. Então vamos lá. Ó, vou ter CH2 ou H2C, é a mesma coisa, dupla CHCN aqui. Beleza. E aí a gente vai colocar o Nzinho aqui na frente. Qual é o nome desse polímero? Esse polímero se chama poliacrilonitrila. Acrilonitrila. O nome do monômero vai ser, consequentemente, acrilonitrila. Esse é o nome do monômero. Essa poliacrilonitrila é o Orlon, né, que o pessoal chama de Orlon, Darlon, que é uma espécie de lã sintética, tá? Isso aqui seria uma lã sintética. Isso daqui, galera, é utilizado na produção de cobertores, carpetes, bicho de pelúcia, tá? É a poliacrilonitrila que é utilizada. Por que a gente está trabalhando com a letra E e a letra F, que é um bloco? Tá vendo o nome do polímero, ó? Polimetacrilato de metila, que é do metilacrilato de metila. Aqui, ó, acrilonitrila. O que a gente tem aqui nessa organização do conteúdo para vocês? Tanto a acrilonitrila quanto o metilacrilato de metila são monômeros que a origem é de um ácido carboxílico chamado de quê? De
ácido acrílico, tá? Então, o ácido acrílico é um ácido carboxílico que dá origem a esses monômeros. Então, a partir do ácido acrílico, eu obtenho o metilacrilato de metila. A partir do ácido acrílico, eu obtenho a acrilonitrila. Então, assim, esses polímeros que eu estou trabalhando na letra E e na letra F, respectivamente, o polimetacrilato de metila e a poliacrilonitrila, esses polímeros eles não entram na classificação de polímeros vinílicos. Por quê? Porque eles não são provenientes lá do grupo vinil, eles são provenientes do ácido acrílico. Como que é a estrutura desse ácido acrílico? Seria esse cara aqui, ó, H2C, dupla C, dupla O, OH, tá? Errou! E eu já estou fazendo aqui um carbono aqui muito doido, né? Deixa eu só arriscar aqui que eu estou fazendo aqui errado, peraí. Eu tenho um H2C, dupla C, aí depois eu tenho um hidrogênio aqui, tá? Aí eu tenho depois o C dupla O, OH. Deixa eu fazer aqui, botar aqui o bagulho direito aqui, porque eu tô fazendo o bagulho todo zoado aqui, ó. H2C, CH, C dupla O, OH. Eu tô me confundindo aqui, porque eu tô olhando aqui, eu tô explicando para vocês, eu tô olhando aqui, ó. Então você tem H2C, aí você tem um CH, aí depois CO dupla O, OH. Então, a partir do ácido acrílico, você desenvolve outras reações orgânicas e essas outras reações orgânicas você consegue chegar no metilacrilato de metila, que é esse cara aqui, ou então da acrilonitrila. Então presta atenção, não é para nesse momento você ficar assim, ah Marcelo, caraca, mas e as reações do ácido acrílico e tal? Galera, não é o momento para a gente trabalhar com essas reações agora. O que eu quero que vocês entendam? Lá nos exercícios e nos polímeros anteriores, todos eles são considerados polímeros vinílicos. Por quê? Porque tem lá aquela característica do grupo vinil e tal. Esses polímeros, muito embora o tipo de reação é o mesmo, eles se parecem bastante, o polimetacrilato de metila e a poliacrilonitrila, esses dois caras que a gente está trabalhando aqui nessa etapa da aula, eles não são considerados polímeros vinílicos e sim polímeros acrílicos. Por quê? Porque os monômeros, para poder chegar nos monômeros, a origem é do ácido acrílico, tá? Que a gente não está abordando a reação do ácido acrílico para chegar em cada monômero, mas o bagulho é proveniente do ácido acrílico. E agora nós vamos entrar numa nova etapa da nossa aula, só que antes de trabalhar com essa explicação, eu vou te apresentar esse dieno, que é o buta 1,3 dieno, como consta aqui a estrutura, aqui a fórmula estrutural plana e aqui a estrutura em linha. Eu preciso que vocês saibam o seguinte, que eu já tive uma aula em que eu falei de ressonância, até recomendei uma leitura para vocês. A aula em que eu falo de ressonância está passando aqui na telinha. O que acontece? Isso daqui é um dieno porque eu tenho duas ligações duplas. A gente classifica esse dieno como um dieno conjugado. O que é um dieno conjugado? É quando você tem uma simples ligação entre carbonos separando as duas duplas ligações entre carbonos. Então, um dieno conjugado, em outras palavras, é dupla simples dupla. Isso é um di de duas ligações duplas, né? Um dieno conjugado, tá? Pelo fato de ter essa dupla simples dupla, esse composto orgânico aqui, ele pode sofrer o quê? O fenômeno da ressonância, tá? Em outras palavras, eu tenho esses elétrons deslocalizados. E aqui entra uma parada que eu preciso adiantar coisas que eu vou falar em outras aulas, tá? E aí eu quero que vocês entendam o seguinte, eu vou falar o que acontece, mas nesse momento eu não vou entrar muito em detalhes. O que está acontecendo ao longo da aula? Vocês estão aprendendo comigo que quando eu vou fazer um polímero, eu vou ter a quebra da dupla ligação. O problema todo é, com base no que a gente está aprendendo até agora, a questão toda é, quando eu for desenvolver a reação de polimerização, qual vai ser a dupla ligação rompida? Essa daqui de cima ou essa de baixo? Essa aqui é a grande questão. Porque eu tenho dupla entre carbonos e dupla entre carbonos. E aí é que tá.
Aqui existe um mecanismo de polimerização que a gente diz que é o mecanismo 1 e 4. Esse mecanismo, o resumo dele, que é o que eu quero que você saiba, é: você precisa saber que quando você tem uma polimerização onde você tem um dieno conjugado, você quebra as duas ligações π e você vai fazer o quê? Você vai estabelecer uma nova dupla ligação aqui no meio. Em outras palavras, esse cara aqui, ó, quebrei, ele vai dar origem a esse composto aqui, e aí você vai abrir valência de um lado e abrir valência de outro, tá? Entenda, isso daí é uma coisa que eu vou abordar com mais profundidade lá na frente, tá? Mas vocês já estão sendo apresentados o que vai acontecer. Eu só preciso que você saiba o que acontece. E isso é ocasionado por conta aí da questão da ressonância. Então, colocando isso no papel, a gente tem aqui o que a gente chama de polímero diênico. Até agora, vocês viram o que é um polímero vinílico, um polímero acrílico e agora um polímero diênico. No polímero diênico, como você já está vendo aqui, eu tenho duas ligações duplas. Então, qual é o esquema geral? Eu tenho carbono, dupla, carbono, simples, carbono, dupla, carbono. Ou seja, é um dieno conjugado. Então, observem, ó, eu vou ter a quebra da ligação π aqui, quebra da ligação π, e uma nova ligação dupla vai ser estabelecida no meio, tá? E eu preciso que vocês lembrem-se disso. Vamos analisar alguns exemplos de polímeros diênicos, ó. Grava bem o esquema geral aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Observem que o esquema repete. Você tem o buta-1,3-dieno, que a polimerização dele vai formar o quê? Ó, a ligação dupla no centro e eu abrir valência para um lado, abrir valência para o outro, ó. Olha aqui embaixo como é que vai funcionar. Não reparem na folha rosa não, ó. Aqui eu coloco a estrutura condensada, ó. Dupla, simples, dupla. Aí eu quebrei a ligação π, aí ó, abre valência, ó, esse lado aqui abriu valência, que é o que vocês estão vendo aqui. Do outro lado, abre valência também, que é o que vocês estão vendo aqui. E uma ligação dupla é estabelecida no meio, tá? Esse é o buta-1,3-dieno. Esse cara aqui dá origem à borracha sintética, que é chamada de buna, tá? Então a borracha sintética, que é chamada de buna, nada mais é do que esse polímero. Então o nome desse polímero, a gente tem aqui no monômero, nós temos o buta-1,3-dieno e o nome do polímero. O nome do polímero aqui a gente chama simplesmente de polibutadieno. Esse é o nome do polímero, tá? Que o pessoal chama de buna. Beleza, galera? Então, esse é o primeiro exemplo. Observem que eu sigo o esquema geral aqui dos polímeros diênicos. E aí, agora, a gente vai fazer um pequeno exercício que é, olha, aqui eu coloquei a nomenclatura de outro polímero que vai seguir o mesmo caminho. E aí eu coloco o nome e o PAC para vocês tentarem montar e aí escrever toda a equaçãozinha aqui. O que eu vou fazer? Eu vou começar a resolver agora, tá? Se quiser dar um pause e tenta fazer aí. Então vamos lá. 2-metilbuta-1,3-dieno. Então, but são 4 carbonos. Então, vamos fazer 4 carbonos. Ó, carbono 1, 2, 3, 4. No carbono 1 e no carbono 3 por 4 eu tenho duas ligações duplas. No carbono 2 eu tenho um grupo metil, CH3. E agora eu completo com os hidrogênios. Então aqui vai ter 2, aqui vai ter um hidrogênio que eu estou colocando aqui nesse cantinho e aqui vai ter 2, tá? Então colocamos aqui todo mundo. Criançada, agora nós vamos terminar a equação. Então eu vou ter o quê? Setinha, pressão, temperatura e catalisador. E aí, lembrar, pô, é um dieno conjugado. O que eu vou ter? Ó, eu vou ter a quebra dessas ligações π, vai estabelecer uma nova ligação dupla no meio, abro valência para um lado e abro valência para o outro. Olha lá, CH2, aqui eu vou ter um CH3 para baixo, aí aqui um CH ou HC, que é a mesma coisa, CH2 e abre valência para o outro lado. Lembra que quando a gente começa, a gente coloca um N aqui e a gente fecha com um Nzinho aqui.
esse daqui é o polímero formado. Beleza. Agora, olha só, tem uma nomenclatura usual aqui que a gente utiliza que é isopreno, essa nomenclatura usual desse cara. E o nome do polímero seria poli, aí a gente pode suprimir esse i, fica poliisopreno, tá? Então essa é a nomenclatura do polímero, poliisopreno. Esse cara aqui vem ser a borracha natural, que vem da seringueira, tá? Então a borracha natural seria esse cara aqui, o poliisopreno. Agora, obviamente, a reação ela não é só simplesmente quebra. É claro que você tem várias etapas e tal, né? Não é simplesmente pegou, quebrou. Tem várias etapas. A gente está só mostrando para vocês como que é o esquema geral. Ó, a galera conseguiu fazer uma reação análoga a essa, que é chegando nesse polímero. Esse polímero aqui, ó, vocês estão vendo que eu não coloquei um monômero. E eu quero que vocês tentem fazer aí, tá? Enquanto, se vocês quiserem dar um pause aqui, para tentar chegar na estrutura do monômero. Mas, enfim, o que eu queria falar para vocês é que esse polímero aqui é chamado, o nome dele, já tô começando por aqui, ó, policloropreno, ou simplesmente neopreno, né, como podem chamar, neopreno. Esse camarada aqui, ele é um polímero, né, que é de uma reação análoga que eu mostrei para vocês anteriormente ali na borracha natural. E aí, inclusive, a galera acaba até chamando aqui esses polímeros de tipo borracha sintética ou elastômero, que eles também podem chamar, tá? Mas vamos lá agora para a estrutura do monômero. Então aqui, ó, eu desfaço essa dupla ligação e volto para cá, seguindo a ideia do mecanismo 1,4. Então olha só, CH2, aí eu teria dupla, CL, simples, CH, dupla CH2. Essa aqui seria a estrutura do monômero. Coloco um Nzinho aqui na frente e esse daqui é qual monômero? A gente teria o cloropreno, como pode ser chamado, tá? Então essa aqui seria a nomenclatura do monômero, a nomenclatura usual. Claro, eu também poderia chamar de 2-cloro, buta, 1,3 de eno também, mas enfim, só para poder não colocar aqui. Tá passando na tela aí para vocês. Bom, então é isso. A gente acabou de fechar mais uma etapa da aula, que são os polímeros higiênicos. E agora nós vamos para o finalzinho aqui, que é para falar dos copolímeros. Galera, copolímeros, nada mais, nada menos, segue a mesma ideia da reação de adição. Quebra, ligação pi para você colocar um lá no outro. O lance todo é que todos os polímeros que vocês estão vendo até agora, eles são polímeros obtidos a partir de um tipo de monômero só, tá? E aí, os copolímeros, você tem o quê? Mais de um tipo de monômero. Então você pode ter 2 ou mais monômeros diferentes. E aí é que tá. Eu coloco como o monômero X e monômero Y, tá? Então eu posso ter polímeros que vão ser regulares, ou seja, polímero 1, monômero 1, monômero 2, monômero 1, monômero 2, ou XY, 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 X. Eu posso ter um polímero regular, como eu também posso ter um polímero irregular, tá? Então, assim, não é o fato de, por exemplo, eu tenho 2 monômeros diferentes, tipo o monômero X e o monômero Y. Então vai ser sempre alternado, bonitinho? Não. Você pode ter uma estrutura irregular, tá? Não seguindo uma certa regularidade. Beleza? Então pode acontecer isso daqui. E é muito importante que vocês fiquem ligados, porque eu não quero que ninguém saia da aula assim, sempre tem que ser alternadinho, bonitinho. Não. Você tem copolímeros que a estrutura do polímero é irregular, tá? Então fiquem ligados nisso. E o nosso primeiro copolímero é a buna N, que é também chamada de perbunan. Quais são os monômeros que participam da polimerização da buna N? A buna N, ela vai ter como primeiro monômero a acrilonitrila e o buta 1,3-dieno. Então você tem uma quantidade da acrilonitrila e tem uma outra quantidade. Eu coloco como M só para vocês não acharem que as quantidades são iguais, tá? Então por isso que eu só mudei a letrinha. Então quando essa reação ocorre, olha o que vai rolar. Olha, na acrilonitrila, o que você vai ter? Ó, quebra da ligação π, abre valência de um lado, abre valência do outro. Ó, olha o que aconteceu. A gente só está reproduzindo o que a gente viu na aula, até então na aula. Olha aqui no buta 1,3-dieno, você quebra
aqui naquele mecanismo 1,4 que eu falei, estabelece uma dupla ligação aqui no meio, tá vendo? Abre valência para um lado e abre valência do outro. Olha como é que a gente representa, tá vendo? Essa daqui seria a estrutura da buna N ali representada, o perbunano. Esse polímero, né, é um exemplo aí de borracha sintética. E também tem um outro copolímero que segue a mesma via, que é esse cara aqui, que se chama buna S aqui, a buna S. A buna S ou borracha GRS é um outro exemplo aqui legal que diz assim, ó, olha como é que tá, ó. Aqui eu tenho o estireno, um monômero que eu já mostrei para vocês. E aqui eu tenho mais uma vez o buta 1,3-dieno. Mais uma vez, o que rola? Quebra a ligação π, abre valência para um lado, abre valência para o outro. No outro, vai seguir aqui a formação da ligação dupla no meio, abre valência de um lado, abre valência do outro, e aí eu junto aqui os dois aqui na estrutura. Essa aqui se repetindo N vezes e essa aqui se repetindo M vezes, tá? Então essa daqui seria a buna S, ou borracha GRS. A buna N é por causa da acrilonitrila. E a buna S? A buna S por causa do estireno, tá? Por isso que é buna S, estireno. E aí, como eu disse para vocês aqui no início da explicação dos copolímeros, você pode ter mais de 2 monômeros, que é o caso do ABS. Olha como é que é o polímero ABS, que também pode ser chamado, né, esse cara, de acrilonitrila butadieno estireno, tá? Por acrilonitrila butadieno estireno. Por quê? Ó, se você pega a acrilonitrila, que foi aquele que eu mostrei para você anteriormente, e aí você faz a polimerização com o butadieno e com o estireno, você tem esse polímero aqui formado por 3 monômeros diferentes, tá bom? E esse daqui é um outro exemplo de copolímero com 3 monômeros diferentes. E aí, galera, observem que nessa aula, todo polímero de adição, a linha de raciocínio é você quebra a ligação π para juntar um no outro. E aí, claro, você tem diferentes classes, mas existe um raciocínio geral que é esse. Quebra a ligação π, junta um no outro. Beleza, galera? Bom, galera, então essa foi a nossa aula de polímeros de adição. Faça os exercícios antes de ir para a próxima aula, beleza? Então a lista de exercícios tem 9 questões para você exercitar esse assunto aqui e eu te vejo na nossa próxima aula de número 17 de Química 3. Então eu vou ficando por aqui, um mega abraço e até a próxima!